Boa noite. Obrigada, Suelen. Eu e o Rudá. Bom, antes de tudo, eu queria agradecer o convite para participar desse projeto maravilhoso, que já traz um título que eu gosto muito, Descolonizar, que eu acho que é um verbo que a gente deve usar sempre, que a gente deve usar muito aqui na Amazônia. Enfim, é um conceito que a gente deve pensar sempre também. Eu sou, como a Suelen falou, feminista negra, mas sou professora de filosofia e tenho pensado bastante filosofia africana, a filosofia afrodiaspórica. Então, esse é um tema que me toca muito, né? E as filosofias feministas também, principalmente as filosofias feministas negras. E tenho pensado, mais recentemente, muito mais nas filosofias feministas negras e como elas podem pensar a questão da mulher negra na Amazônia, ou na questão da mulher na Amazônia. Então, eu fiz, tem pouco tempo, peço desculpa se eu me atropelar em algum momento, a professora vai tentar ser didática. Eu fiz um esquema para que a gente consiga, organizar mais ou menos a fala e depois, quando abrir para as perguntas, a gente consiga conversar também, que essa é a parte que eu mais gosto, inclusive. Sempre que a gente fala em feminismo, hashtag feminismo, esse projeto é dividido em temas, em palavras-chave, e eu achei interessante também que elas estão colocadas ao lado de uma hashtag, e a gente traz isso para a linguagem da internet, que é onde hoje nós mais ouvimos e mais vemos falar sobre feminismo. Sempre que nós falamos disso, desse tema, é importante, principalmente num público misto que eu estou vendo aqui, que tem mulheres, tem homens, tem mulheres negras, tem mulheres brancas, etc., a gente lembrar o que é feminismo. A gente lembrar de uma forma bem rápida. A gente entende que o feminismo é um movimento político, é um movimento político que luta, basicamente, por equidade entre os gêneros, não por igualdade, por equidade. Ou seja, igualdade, entre aspas, mas uma igualdade de direitos entre o gênero masculino e o feminino. Hoje nós podemos falar de diversos gêneros, então, entre todos os gêneros. Mas o feminismo ele nasce com a intenção de fazer com que mulheres existam, com que mulheres tenham o direito de existir, antes de mais nada. Por quê? Aí a gente recorre a uma fonte branca, Simone de Beauvoir, europeia, por exemplo. Simone de Beauvoir, ela coloca para a gente, um dos primeiros nomes do feminismo, ela coloca para a gente que a mulher ela não tem existido historicamente enquanto sujeito. Ela é aquele que não diz eu, que não fala em primeira pessoa, aquele que parece não existir. Ela é sempre o outro. Daí o livro O Segundo Sexo, ou seja, aquele que vem depois. Tem o homem, que é o sexo, e a mulher seria o segundo sexo, ou seja, aquilo que sobre o qual eu posso falar, mas depois que eu falo do primeiro, do sujeito. E aí a mulher se constrói como o outro sempre. Ela é sempre aquilo que é negado. Nós afirmamos a partir da negação sempre do que ela seja. E aí, quando a gente vai pensar em mulheres negras e mulheres na Amazônia, nós percebemos que essa categoria de outro, de não sujeito, se fortalece, fica um pouco mais evidente. Quando a gente pensa na história, fazendo aqui uma história rápida do feminismo, quando a gente pensa na história do feminismo, a gente percebe que ele surge como um movimento que tem a sua origem historiográfica na Europa. Depois a gente percebe ele também nos Estados Unidos, enfim, sempre com mulheres lutando pelo direito de votar, mulheres lutando pelo sufrágio universal, o movimento das sufragistas, muito conhecido, que é um movimento encabeçado por mulheres brancas de classe média e depois chegam mulheres operárias, mas também brancas, europeias, enfim, livres, mulheres que depois lutam pelo direito de ter os seus filhos, lutam pelo direito sobre o próprio corpo, lutam pelo direito de trabalhar.
por exemplo. Enquanto isso, né, nesse mesmo momento histórico, enquanto essas mulheres iam para as frentes das fábricas, enquanto essas mulheres iam para as ruas, né, para lutar pelos seus direitos, de existir enquanto trabalhadoras, de existir enquanto sujeitos, outras mulheres não existiam, entre aspas, né? Outras mulheres ainda não estavam inseridas neste movimento, né? E estavam ainda à frente de outras lutas, como as lutas abolicionistas, né? Quando já tínhamos encerrado, ainda entre aspas, né, essas lutas abolicionistas, nós vimos que essas mulheres estavam na casa das mulheres que estavam lutando nas ruas, cuidando dos lares dessas mulheres, cuidando dos filhos dessas mulheres. Ou seja, e quando nós pegamos os livros de história, os livros da história do feminismo, nós percebemos que as vozes dessas mulheres, né, que ainda lutam pelo direito de existir enquanto sujeito e que ainda não são reconhecidas enquanto mulher, essas vozes não aparecem. Quando a gente vem para a Amazônia, né, pensando Belém do Pará, quando nós pensamos a nossa história, nós temos um momento muito marcante, né, nós temos a história da revolução que aconteceu no Brasil, uma revolução de fato, quando o povo assume o poder, né, que é a cabanagem. E aí nós lemos a história da cabanagem e nós não encontramos nenhuma mulher. Né? Não aparece nenhuma mulher na história da cabanagem. Nós temos os Vinagre, né? Nós temos o Cônego Batista Campos, etc., vários nomes, mas não lemos, não achamos nome feminino. Né? Onde estavam essas mulheres durante a cabanagem? Se nós formos fazer uma análise mais delicada, nós vamos encontrar relatos de que, se Vinagre conseguiu fugir à prisão, Antônio Vinagre conseguiu fugir à prisão, foi porque uma senhora chamada Dona Graça facilitou essa fuga. Né? E como ela era mulher, ela não era um alvo, um primeiro alvo, ela conseguiu despistar, né, a segurança da província e dizer que o dinheiro que ela tinha, que era para facilitar a fuga, na verdade, seria usado para as compras, né, do mês, para a feira, enfim. Ninguém sabe disso. Ou seja, só reafirma aquilo que Simone de Beauvoir já estava dizendo lá na Europa para as feministas brancas, né? Que nós, mulheres, não aparecemos como sujeito, que nós aparecemos como segundo sexo, que nós estamos inscritas na categoria do outro, né? Que nós somos o outro. Nós não aparecemos na história. E quando começamos a aparecer na história, né, quando nós vemos os grandes nomes, né, ou nomes de grandes mulheres na história do Brasil, são pouquíssimos. Né, talvez o pior é que a gente ainda dê muita ênfase para nomes como o da Princesa Isabel, né, e não conheça, por exemplo, uma Dandara. Quando existe, né, quando nós vemos esses nomes na história do Brasil, esses nomes são sempre de mulheres brancas e muitas vezes não brasileiras, né? E quase sempre mulheres que não representam o Brasil ou que não representam as lutas das mulheres brasileiras, né? Porque aí a gente não está mais falando só de cor, né? A gente está falando de raça, a gente está falando de etnia, a gente está falando de privilégios, né? Não é só cor de pele. Então, né, nós percebemos que, antes de tudo, o feminismo ele não é simplesmente, ele não se reduz, ele não cabe em diversos discursos que nós ouvimos hoje, principalmente na internet, né, que nós ouvimos que reduzem o feminismo a algo menor que a política, por exemplo, algo que está fora da política, algo à parte. O feminismo ele é movimento político. O feminismo é política. E feminismo é revolução. Né? Feminismo é política e é revolução porque foi somente a partir do feminismo que mulheres conseguiram começar a se reconhecer enquanto sujeito. Né? E feminismo é política e é revolução porque é a partir do feminismo e é ouvindo mulheres diversas, né? Mulheres que estão fora do eixo que nós estamos acostumados, que é esse eixo eurocentrado,
né? Um eixo da branquidade, um eixo sulista, que chega para nós na Amazônia e nós repetimos. Né? É quando nós pensarmos na nossa condição, nas nossas diversidades, que são específicas, né? Que nós faremos política e revolução. Né? Nós continuaremos fazendo feminismo e agora nós faremos um feminismo nosso, que pode ser radical, pode ser negro, pode ser contemporâneo e se dizer interseccional, mas será um feminismo nosso, né? Porque nós estamos pensando agora a nossa realidade, independente de qual vertente filosófica, de qual teoria, né, com qual teoria você corrobora mais. Né? Mas partimos agora da nossa realidade. A ideia basicamente é essa, né, dessa conversa aqui, desse encontro, é a gente pensar a partir da nossa realidade, a gente ter uma conversa a partir daqui, né, sabendo do nosso histórico, sabendo da história do feminismo, de como ele surge e de quais barreiras a gente tem que enfrentar. Né? Por exemplo, em 1851, surge na história do feminismo negro, na verdade, uma figura muito importante para nós, para todas nós mulheres negras, que é a figura da Sojourner Truth. É uma mulher abolicionista que participa da Conferência sobre os Direitos da Mulher em Ohio, 1851. Né? Uma mulher recém-liberta, que não é convidada a participar, ela vai à conferência. Né? Ela também não é convidada a discursar, mas ela discursa. Ela pede a palavra e discursa. É uma conferência sobre o direito das mulheres que é protagonizada por homens, mas a Sojourner está lá. Né? E ela faz um discurso que vocês podem encontrar na internet, inclusive, é intitulado "E eu, não sou uma mulher?". Essa pergunta que a Sojourner faz, em 1851, é uma pergunta que provavelmente todas nós, mulheres da Amazônia, nos fazemos ainda hoje, quando ouvimos discursos sobre a mulher brasileira, discursos sobre o que é ser mulher, discursos sobre a mulher. Né? A Sojourner faz a gente perceber, a partir do texto dela, a partir do discurso dela, que não existe a mulher, existem as mulheres. Né? Ela se pergunta, e eu não sou uma mulher? Porque ela percebe que ela está de fora dessa categoria que é criada, né? Dessa criação do gênero feminino. Quando se cria o gênero feminino, né? Porque o gênero é uma construção, né? Uma criação, uma construção social. Quando criaram o gênero feminino, imputaram a nós diversas categorias, diversas características. Né? Nós, mulheres, somos delicadas, nós, mulheres, somos frágeis, nós, mulheres, somos incapazes de decidir sobre o nosso corpo, de fazer escolhas, de decidir sozinhas, etc. Depois, com o capitalismo avançando, esse discurso ele muda um pouquinho. Nós somos capazes de trabalhar, produzir e ajudar na economia. Né? Nós temos um discurso atual, político, no cenário federal, né, que é, enfim, que é bem parecido com esse, ajudar na economia, por exemplo, verificando os preços do mercado, etc. Aí a mulher é capaz, aí ela tem um pouquinho de capacidade, mas é uma capacidade limitada, ainda limitada. Né? Então, a ideia do que é ser mulher ela está muito em torno da ideia de fragilidade. Em 1851, quando Sojourner fala, né, ainda é essa ideia, né, da mulher frágil. Isso é ser mulher, é ser frágil. É essa mulher que não pode carregar peso, que precisa de alguém para abrir a porta do carro, para ajudar a descer da carruagem, etc. E a Sojourner fala, é isso que dizem que é ser mulher, mas nunca fizeram nada disso para mim. Nunca me ajudaram a atravessar uma poça de lama, né? Nunca disseram que eu não poderia trabalhar porque eu trabalhei desde sempre carregando peso e na lavoura e etc. Né? E eu não sou uma mulher, então... Ainda hoje, o discurso do que é ser mulher gira em torno
né, do tipo bela, recatada e do lar. Né? E nós que estamos fora disso, né? E nós que estamos fora dessa categoria, não somos mulheres? Né? Quando se fala em mulher, em ser mulher, se fala como se a mulher fosse algo único, estático, singular. Né? Você sabe, a mulher é assim, as mulheres são assim. Né? E nós, mulheres, muitas vezes reproduzimos esse discurso, porque fomos ensinadas. Né? Não tem como fazer de outra forma. Se nós fomos ensinadas a dizer isso, nós vamos repetir isso. Assim como nós, pessoas negras, reproduzimos muitas vezes discursos racistas, porque nós crescemos numa sociedade racista. Não tem como fazer diferente, a não ser que a gente descubra a estrutura. Né? É isso que a Sojourner mostra, né? E é a partir daí que a gente pode pensar o nosso lugar e a nossa diversidade, por exemplo. Né? Nossa diversidade enquanto mulher na Amazônia. Né? Primeiro, nós precisamos, para isso, sair desse eixo que a gente está falando, desse eixo eurocentrado ou desse eixo sulista, desse eixo branco. Né? E ouvir mulheres negras e ouvir mulheres da Amazônia. Né? Ou seja, buscar outras referências que estejam para além do feminismo liberal do século XIX, por exemplo. Né? Buscar outras referências que estejam para além dos feminismos das diversas vertentes, inscritos sempre a partir da realidade de mulheres que têm privilégios que nós, na Amazônia, por exemplo, não podemos ter, que são impossíveis para nós, porque há muitos privilégios que são impossíveis para nós, mulheres na Amazônia. Né? Por quê? É uma questão cultural, né? Não é só uma questão geográfica. Quando nós percebemos que machismo e racismo não são simples preconceitos, mas são estruturas de opressão, são opressões, ou seja, há uma diferença. O preconceito qualquer pessoa pode ter, e pode ter com qualquer pessoa, contra qualquer pessoa, por qualquer motivo. De repente, eu sou uma pessoa que tem preconceito contra pessoas que usam cabelo colorido ou roupa quadriculada. Enfim, isso é um preconceito. Né? Isso não é uma opressão. Quando mulheres são impedidas de decidir sobre o próprio corpo, a gente não está falando só de preconceito. E quando isso tem sempre uma justificativa, entre aspas, uma justificativa histórica, né? Quando toda uma sociedade justifica da mesma forma, historicamente, quando isso é entendido como cultura, quando isso é entendido como normal, e tudo que está de fora foge ao registro do normal, está fora da norma, não pode ser aceito, aí a gente não está mais falando só de preconceito. A gente está falando de opressão. E essas duas opressões que eu destaco, que são muito presentes na vida da mulher na Amazônia, que são as opressões do machismo e do racismo, são estruturais e estruturantes, como dizia Angela Davis, como repete Djamila Ribeiro, como nós repetimos todos os dias. Por que estruturais? Porque fazem parte de uma estrutura. E são estruturantes porque sustentam diversas outras estruturas, porque sustentam o sistema capitalista, por exemplo, que é o sistema no qual nós vivemos e que a gente não tem conseguido fugir dele, porque é como funciona, porque a gente precisa estar dentro dele, ainda que a gente defenda outros posicionamentos políticos para depois. Esse sistema é um sistema estruturado no machismo e no racismo. Basta nós olharmos as estatísticas e perguntarmos quanto ganham as mulheres e quanto ganham os homens de determinada categoria. Basta nós olharmos as estatísticas e vermos qual a raça das mulheres que são empregadas domésticas, da maioria das mulheres que são empregadas domésticas. Qual a raça e o gênero da maioria das pessoas que trabalham no trabalho doméstico. E das que estão sendo prostituídas.
né? Porque o sistema prostitui as pessoas, né? É difícil a gente pensar que as pessoas se prostituem, né? Se a gente tivesse uma estrutura que desse possibilidades iguais de estudo, trabalho, enfim, oportunidades iguais, talvez a gente não tivesse esse problema, né? Talvez não existisse essa categoria, talvez não existisse essa profissão, assim como muitas outras, né? Aquelas todas do subemprego. Quem são as pessoas que estão no subemprego? Então, quando a gente pensa isso, né, a gente percebe que não dá para a gente tratar machismo e racismo como preconceito. Não é preconceito contra as mulheres. As mulheres são oprimidas historicamente, e principalmente as mulheres negras são oprimidas historicamente dentro de uma estrutura, né? E essa estrutura permanece reforçando diversos outros sistemas, né? Então, nós já dizemos aqui, já percebemos que a gente precisa sair desse eixo, né, que vem sendo sempre colocado para nós, para pensar essas diversidades. Nós já pensamos a questão da mulher negra, que é específica, porque sofre uma opressão além da opressão que todas as mulheres sofrem, né, que é a opressão do machismo. A mulher negra, especificamente, sofre um machismo diferente, né? O machismo que a mulher negra sofre não é o mesmo que a mulher branca sofre. A mulher branca não pode colocar um batom vermelho porque ela vai ser compreendida como X, né? Como alguma coisa que determina uma identidade que é muito menor do que a identidade dela, né? Enfim, a mulher negra não pode usar nem vermelho, nem colorido, nem nada que fuja muito do próximo do tom da pele, porque vai ficar feio, porque ela é feia, porque ela aprendeu desde sempre que ela é feia, enfim, porque não combina, isso não é para ela, etc. Tratando de questões menores, né, que parecem mais fúteis. A gente sabe que a raiz desse problema está muito além disso, né, está muito além da estética. Mas a gente tem um problema aqui na estética também, né? Então, nós percebemos que existe essa diferença e que é importante que todos os feminismos, né, que todas as vertentes, que todas as teorias pensem essa questão, né? Ou seja, pensem que existem mulheres e não a mulher, né? E que as mulheres elas recebem, né, ou nós recebemos cargas de opressões que se interseccionam, né, que se misturam, e que fazem com que a primeira delas, que é o machismo, né, nós entendemos que é o racismo, seja reforçada. Mas quando nós pensamos as mulheres na Amazônia, essas cujos ancestrais não aparecem nos livros de história quando se trata da cabanagem, por exemplo. Nós vivemos na Amazônia, né, sob a ideia da morenice cabocla, né? Em Belém do Pará, por exemplo. O que é Belém? Né? É a cidade morena. Se no Brasil nós temos a dificuldade, nós esbarramos na dificuldade de compreender, no Brasil, né, que nós somos negras, ou seja, mulheres fora da Amazônia têm dificuldade de entender que são negras, têm dificuldade de se reconhecer como negras. Imagine numa cidade em que todo mundo é moreno porque a própria cidade é morena. Não tem negro em Belém, né? Não tem mulher negra, só tem morena. E nós não percebemos que esse discurso invisibiliza uma raça. E que raça aqui não é a raça biológica, simplesmente. Esse conceito não é um conceito biológico. Esse conceito é um conceito político. Raça é conceito político, né? Nós, pretos, nascemos pretos, mas cada um de nós, principalmente na Amazônia, tem um outro nascimento, tem um momento que se descobre preto. Agora eu nasci preto de verdade, porque agora eu sei que eu sou, né? E não é no momento do nascimento. A partir do nascimento, a gente começa a sofrer o racismo, mas a gente não percebe. Isso não é dito. É dito que é outra coisa, é um preconceito.
Depois a gente vai entender que é uma opressão. Depois a gente vai entender que é uma opressão. Né? Então, aqui nós temos uma dificuldade a mais, que é a dificuldade de entender a nossa identidade. Né? E existem não apenas mulheres negras na Amazônia, negras e brancas, existem mulheres indígenas, existem mulheres afro-indígenas. Né? E as afro-indígenas se identificam como? Né? Qual é o conceito político? Qual é a raça? Né? Afro-indígena. E o que é que constrói isso? São as vivências dessas mulheres. Né? Tem algumas referências que eu acho que vai ficar no site, enfim, que são interessantes da gente olhar, de mulheres negras, autoras brasileiras. Por exemplo, a psicanalista Neuza Santos Souza, que escreve um texto que está disponível na internet, que é Tornar-se Negro. Nesse texto, a Neuza fala como nós nos tornamos negros. Né? Assim como se torna mulher, né? Como dizia Simone de Beauvoir, torna-se mulher, torna-se negro. Né? E como é que torna-se mulher? É a partir desses estereótipos do gênero que nos são impostos. Nós vamos nos tornando, ao longo da vida, o tempo todo, temos que nos tornar mulher. Cruzando as pernas para sentar, sendo delicadas, falando baixo, não falando palavrão, parindo, etc. Nós vamos nos tornando mulher. Nós também vamos nos tornando negro. A partir de imposições, de certa forma, mas que são sempre negativas também. O tornar-se negro, ou seja, a construção da identidade feminina, é uma construção que se dá negativamente. Nós somos aquilo que nós temos que ser, que nós ouvimos que tem que ser. Parece que a gente tem que ser, esse ter que ser é sempre a partir daquilo que nós não podemos. Para as meninas é sempre não faça isso, não pode, você é menina. É assim que se constrói a identidade feminina, a partir da negação. E a identidade feminina negra também se constrói a partir da negação. Tem uma negação a mais. Você não é branco. Então, tem coisas que você não pode fazer, porque não fica bem para uma pessoa da sua cor. E essa construção negativa é uma construção que causa muito prejuízo psíquico. Vai falar a Neuza Santos no seu texto. Causa muito prejuízo a esse sujeito. E esse sujeito ele demora a descobrir-se, a tornar-se negro, ele demora a encontrar-se enquanto sujeito. É muito mais difícil. Quando nós pensamos na Amazônia, nós colocamos uma dificuldade a mais. É uma dificuldade a mais aí, nessa construção da identidade. Porque quando eu percebo que sou negro, eu sei que tem uma série de negativas. Mas quando eu nem sei qual é a minha identidade. Muitas vezes eu vou falar sobre negritude, em rodas de conversa, em palestras como essa, e sempre no final alguém me pede para dizer, mas Lívia, eu sou negro? Eu queria saber se eu sou negra. Como é que eu vou falar para a pessoa que ela é? Como é que eu vou defini-la? Por que isso é tão recorrente na Amazônia? Por causa desses tipos que se construíram para a região. Nós romantizamos a mestiçagem aqui. Somos todos mestiços. E é como se a mestiçagem não tivesse sido feita a partir da violência contra mulheres indígenas, da violência contra mulheres negras. Nós somos o resultado disso tudo. Nós somos o resultado de todas essas violências. E nós ainda sofremos diversas violências. É uma violência a gente não poder se identificar. É uma violência, a gente não existe, a gente não sabe o que é. Na Amazônia isso é muito mais forte. E existem privilégios também. Embora sejamos todas amazônicas, embora sejamos todas mulheres da Amazônia, algumas têm mais privilégios do que outras. A branquidade é um privilégio. Ter a pele clara, ter a pele branca e não ter os traços negroides, como diz a biologia, é um privilégio, porque isso abre portas de emprego, do táxi, das lojas no shopping.
Quando você tem os traços negroides, tem a pele escura, tem o cabelo crespo, enfim, você tem portas fechadas, né? Ou portões abertos, né? É só a gente ouvir Elza Soares, por exemplo, né? A gente vai ver isso. Né? Você tem alguns portões abertos, mas são aqueles lugares nos quais nos incluíram, né? Mas não são os lugares que nos pertencem, né? Então, falar de mulher e falar de feminismo é necessário para que a gente fale disso, que a gente fale da diversidade de mulheres, da diversidade dos feminismos. E por que é necessário haver feminismos? Por que a gente não fala só de um feminismo? Não vai todo mundo se entender melhor? Não, né? Por que nós, aqui na Amazônia, não podemos simplesmente repetir o discurso que se faz no Sul? Porque no Sul nós temos uma história e uma realidade diferente da nossa. Porque a nossa vivência é diferente, porque a nossa vivência traz outras opressões, traz um histórico diferente e traz, com isso, outras necessidades. Nós temos necessidades diversas por causa da nossa identidade, que é diversa também e que muitas vezes nós ainda não descobrimos, né? E que é tão difícil de entender, muitas vezes. Então, basicamente, a minha ideia era... Vocês já perceberam que não coube, né? Tentei fazer um esquema. Basicamente, a minha ideia, que eu penso que é a ideia do projeto, é instigar o debate. Ou seja, a gente nunca vai encerrar esse debate do que seria um feminismo amazônico, de como a gente pode pensar isso, o que é a vivência da mulher na Amazônia, etc. A gente não consegue encerrar. Nem em 30, nem em 40 minutos, nem em uma semana, nem em um ano, nem em vários anos discutindo. A ideia é que a gente atente para a nossa realidade, porque muitas vezes nós estamos, né, acostumadas a ouvir vozes muito de fora, vozes que não refletem isso que a gente precisa pensar, que é quem nós somos e o que nós vivemos, né? Que nós atentemos para isso e que, a partir de então, nós possamos, por nós mesmas, pelas nossas próprias mãos, construir os nossos feminismos, independente das vertentes com as quais nós dialogamos, né? Com as quais nós dialogamos.